vítima de um dos mais terríveis crimes, o racismo. Aí ela perguntou se eu gostava do meu cabelo, eu falei que sim, né? Acho que o que aconteceu com você foi racismo? Sim. This is America. Don't get you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Mas afinal, o que é o racismo? O racismo é uma ideologia que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de ter o domínio sobre as outras, gerando consigo um preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça ou etnia diferente, que geralmente são consideradas inferiores. Essa ideologia traz consigo várias vertentes, como o racismo individual, o estrutural, cultural, institucional e o ecológico. No Itaim Paulista, por exemplo, crianças e jovens negros somam 49% dos estudantes, mas são apenas 24% dos alunos das instituições particulares local. Segundo pesquisa, a frequência que jovens que se denominam negros em escolas privadas é menor do que 11%, mas em escolas públicas a taxa é maior do que 60%. Evasão. A proporção de jovens de 15 a 29 anos que não concluíram o ensino médio e não estudavam em 2019 era maior entre pretos e pardos, somando 55,4%, do que entre brancos, 43,4%. Analfabetismo. A taxa de acesso à educação é mais frequente também entre negros. O índice daqueles que não sabem ler e escrever é maior na população negra, com 8,9%, do que a população branca, com 3,6%. Todos os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao analisar as consequências do racismo no ambiente escolar, é possível perceber que a criança negra desenvolve sua autoestima de acordo com tudo que foi ensinado a ela sobre si mesma, ou seja, se sente inferiorizada. Fato que irá refletir na sua relação com o mundo e reforçar o estigma já criado sobre ela. Assim, faz-se necessário ensinar a essa criança o que for possível sobre suas origens e culturas ancestrais, a fim de que ela se reconheça parte desse todo que é a sociedade e que se sinta capaz e competente para influenciar o mundo à sua volta. O racismo na infância acentua outras formas de vulnerabilidade e violações de direitos. Ele contribui para que jovens negros e negras manifestem em seu comportamento a rejeição e insatisfação com o próprio corpo, por vezes buscando anular seus traços de pertencimento racial. A exclusão afeta principalmente crianças provenientes de camadas mais vulneráveis da população, que já são privadas de outros direitos constitucionais. Isso se torna claro ao refinar essa amostra para raça e cor da pele. Neste caso, 64% das crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que estão fora da escola são pretas e pardas, e 36% são brancas. Esses dados se tornam ainda mais graves com o aumento da faixa etária e da escolaridade, pois, segundo o censo demográfico, somente 4,34% da população negra entre 15 e 24 anos possuem o ensino superior completo. Além do mais, os indivíduos podem sofrer graves depressões e revoltamento devido à cor de sua pele, e poderá haver dificuldade de aprendizagem devido aos pensamentos negativos e o sofrimento diário. Agora vamos falar sobre a legislação que fala sobre o racismo. Primeiro, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O artigo 26 diz que nós estabelecemos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Primeiro, o conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional.
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Agora vamos falar sobre a Lei nº 12.388, de 20 de julho de 2010. Artigo 1º. Essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetividade da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Visto esses problemas, devemos achar soluções e caminhos para o combate ao racismo nos ambientes escolares. É importante que as instituições letivas achem formas delicadas e inovadoras para a implementação de ideias antirracistas, para que o convívio entre crianças e adolescentes de diversas etnias seja constante. Para isso, vamos dividir em 3 tópicos. O primeiro é que implemente lições explícitas sobre racismo e resolução de conflitos. Quando ensinamos sobre culturas diferentes, mas evitamos conversar sobre os aspectos desafiadores das diferenças humanas, a mensagem que os estudantes podem tirar é que porque todas as culturas são interessantes e divertidas, todos se dão bem. Ao invés disso, reserve tempo para lições completas e concretas sobre como combater o racismo e lidar com mal-entendidos culturais, maus tratos e confrontos. Mostre exemplos que retratem que o problema ainda existe e é essencial eliminá-lo. Tópico número 2. Garanta que a aprendizagem cultural vá além das comemorações. Festas, comidas e artes negras são importantes, mas não deixe de se aprofundar no assunto para ajudar as crianças a entenderem as experiências do dia a dia. Aproxime-se de personalidades históricas e eventos que marcaram a luta racial no Brasil e no mundo. Para os alunos maiores, discussões como a etnia, religião, cultura, geografia e status socioeconômico se cruzam, resultando em experiências de vida muito diferentes para diferentes grupos de pessoas. 3. Recorra à arte e aos livros. Uma ferramenta muito eficiente para trabalhar o combate ao racismo pode ser a arte. Livros, por exemplo, podem ajudar a compartilhar experiências pessoais de diferentes indivíduos. Por isso, escolha títulos que tragam essa diversidade e sugira leituras em grupo, seguidas de discussões, ou mande os livros para casa com a orientação de que o aluno, no retorno, compartilhe com a turma aquilo que aprendeu. Além desses tópicos, é importante que as escolas saibam identificar os casos de racismo para punir justamente aqueles que infringem as normas de respeito à educação, visando a repreensão de tais atitudes. Também é necessário o diálogo com os responsáveis dos alunos envolvidos em alguma situação, mantendo a clareza e a delicadeza para que o assunto seja tratado com responsabilidade. Dream